Então eu comecei a me preparar. Até pensei, pô, será que eu procuro um emprego? Será que eu faço um sabático? Eu me abri. Né? Isso que foi legal. Porque eu estava realmente querendo mudar um pouco de ares, né? E aí, todas essas histórias me fizeram ter curiosidade sobre o assunto. Aí eu fui pesquisar, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de uma forma ainda mais rápida, mas quase ninguém falava disso. Esse assunto começou a ficar um pouco mais em voga alguns anos depois, quando começou a história da reforma da Previdência. Né? Que aí as pessoas entenderam o porquê da reforma da Previdência, porque a gente está vivendo mais e tal, mas isso foi antes até. E aí, em 2014, eu criei um projeto, que era um projeto social que chamava Conectando Gerações. Que era para conectar jovens com idosos que moravam em asilo, né? Naquele que eu tinha feito trabalho voluntário, no primeiro momento, e depois outros, para conversar via internet, via Skype. Tinha um tema? Tinha um enredinho ali? Como é que era? Não tinha, era uma conversa aberta para dar atenção, trocar experiência. Então eu ia lá com o notebook, colocava na frente do idoso lá o Skype. Na época só tinha Skype, não existia Skype, Zoom, não tinha nada disso. 2014, 15, né? 2014. E aí foi muito legal, assim, porque primeiro eram amigos meus, depois eu fui abrindo para outras pessoas, e eles tinham conversas de horas, assim, incríveis, uma troca realmente, uma coisa lá intergeracional, né? Que foi muito boa para os dois. Eu tentei ver se aquele projeto podia virar um negócio e tal, mas não achei o caminho. Só que a partir desse projeto eu meio que abracei essa causa. Eu mergulhei de cabeça no assunto, comecei a estudar e principalmente ter mais contato com esse público, né? Além do asilo, fora, assim, eu comecei a frequentar lugares onde tem pessoal 50, 60 a mais. E aí no começo de 2015, quando eu saí lá da empresa, foi justamente quando estourou a crise do governo Dilma. E as empresas estavam demitindo muita gente. E eu comecei a ver que para esse público a questão do emprego ou a falta dele, né, pegava muito porque além da crise tinha a idade como um fator a mais de dificuldade. Sempre foi, né, Márcio? Sempre foi uma dificuldade o pessoal mais velho se recolocar, né, cara? Sim. Eu diria até que é um pouco pior do que 50. Eu tenho até a impressão hoje que 40, 38 para algumas posições, 40, 42, 45, já é difícil pra caramba, né? Com certeza. Você fala de tecnologia, exato, né, por exemplo. Especialmente no ambiente de tecnologia, de conexão como a gente está, né? E a gente fala muito de nova economia, né? E a nova economia sempre, ela é mais legal, ela é mais inovadora, ela é mais não sei o quê. Mas ela é mais diversa, ela é mais inclusiva, mas às vezes ela pode ser muito exclusiva, né? Principalmente para esse público mais velho. Como se eles não pertencessem à nova economia ou que a nova economia traz para as pessoas, né? Exatamente, tem muito preconceito, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso, eu entendi que realmente as pessoas estavam sofrendo muito ali. E aí eu via pessoas dando relatos para mim de eu mando centenas de currículos na Cato, no LinkedIn, não sei onde, e não recebo sequer um retorno para entrevista, porque eu sei que lá eu estou competindo com jovens, não tenho chance. E aí isso me lembrou a história da minha avó, porque eram pessoas que começavam a se sentir inúteis, ficavam deprimidas, adoeciam, só que muito mais jovens que minha avó, né, de 50, 60 anos, muitas vezes nem aposentadas ainda. Aí eu comecei a conversar com pessoas, amigos meus que tinham empresa ou pessoas de RH, e eu perguntava assim, tem algum problema aí com relação a contratar pessoas com mais de 50 anos? Não, imagina, não tem problema nenhum. Eu, legal, quantos 50 a mais vocês contrataram no último ano aí? 0. Aí eu fui entendendo que tinha esse preconceito velado, e aí eu fui pesquisar. E descobri que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso, nem de governo, nem de empresas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse ambiente que você se deparou com esse problema, que era um problema dado, né? Ainda que o teu amigo dizia que não tinha problema nenhum, mas também não tinha contratação, você buscou algum paralelo? Você foi estudar algum outro país, alguma outra economia para dizer, cara, aqui é diferente. O que você encontrou? Eu pesquisei. Não que tivesse muita coisa assim fora do Brasil já mais evoluída nesse sentido, mas eu já tinha algumas iniciativas nos Estados Unidos, eu já vi algumas coisas. Na França tinham ações governamentais sobre isso, no Canadá, o Japão, que é um país super envelhecido, já tinha algumas coisas. Mais ou menos isso, assim, eu fui vendo que em alguns lugares já tinham iniciativas voltadas ao incentivo de contratação, manutenção de pessoas mais velhas nas empresas, no mercado de trabalho. E aqui não tinha nada. Sim. E aí eu falei, acho que aqui tem uma oportunidade, porque ninguém está olhando para isso.
né? Então tem uma oportunidade de negócio e tem uma oportunidade de impacto muito grande, porque muita gente já está sofrendo com isso e vai ter cada vez mais, porque a população está envelhecendo muito rápido no Brasil. Sim. A gente está passando... hoje a gente fala que é uma revolução da longevidade, né? É a inversão da pirâmide etária, ou seja, tinha muito jovem, né? Era assim, e tinha poucos idosos. Agora a coisa está ficando assim, até que um dia vai se inverter, porque além da gente estar vivendo muito, a gente está tendo menos filhos, né? A taxa de filhos por mulher no Brasil já é menor do que 2 há muitos anos. Sim. Né? Só que a população não está diminuindo porque a gente não está morrendo. Sim. Né? Então, cada vez mais a gente vai ter pessoas mais velhas. Hoje, 1/4 da população brasileira já é 50 a mais. São 55 milhões de pessoas. Deixa eu entrar um pouco aí. Quando você olha essa dor do mercado, uma dor ou uma oportunidade, como você quiser enxergar, né? Você acha que a dor está mais na questão do preconceito, que você já falou, ou a dor está mais numa desconexão entre o salário esperado e a capacitação para as novas funções? Onde você acha que está o maior problema? Acho que no preconceito mesmo. A gente tem eu digo que são mitos que compõem o preconceito, né? Que são principalmente estereótipos. Porque uma pessoa com 50 ou 60 anos no Brasil, há 20, 30 anos atrás, era um velhinho, era um idoso, né? Aquele símbolo de preferencial, até, ainda em muitos lugares ainda é o bonequinho corcunda com a bengala. É verdade. Né? Que é para pessoas acima de 60 anos. Que em muitos lugares já está mudando, já está virando 60 a mais só, para dar uma atualizada. Só que essa visão que muita gente tem de uma pessoa de 60 anos, que não condiz mais com a realidade do Brasil. Uma pessoa de 60 anos hoje que minimamente se cuida está super bem. Super bem. 50 nem se fala, né? Está na metade da vida ainda. Mas a gente tem uma visão de que essas pessoas estão desatualizadas, estão já querendo parar, não sei o quê, né? Então isso cria todo um estereótipo de que não, essas pessoas não servem. Eu, para ser moderno, eu preciso ter os jovens. Né? E agora isso está começando a mudar um pouco. Depois que veio a reforma da Previdência, o assunto está na mídia, as pessoas estão atualizando um pouco essa visão, mas é uma mudança cultural. Mudança cultural total. Que leva tempo.